Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do LAC Enem. Continuando o nosso módulo de História do Brasil, hoje nós vamos abordar o assunto referente ao processo de redemocratização do Brasil após o Estado Novo, após a ditadura de Vargas. Vamos estudar o assunto referente ao governo do presidente Dutra, o contexto histórico marcado pelo início da Guerra Fria, uma fase muito importante da história do Brasil, porque nós temos, além do processo de redemocratização, o surgimento de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que justamente vigorou durante este período, que é denominado de período democrático populista, ou República Democrática Populista, corresponde aos governos do Marechal Dutra, depois Getúlio Vargas retorna à presidência da República, em seguida temos o governo de Juscelino Kubitschek, a seguir vem Jânio Quadros e por último João Goulart. Esse é o denominado período democrático populista do Brasil. É o tema que nós vamos começar a estudar a partir de agora. E nesta aula em especial, vamos começar a abordar os principais aspectos do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Pois bem, inicialmente é importante mencionar que Eurico Gaspar Dutra fez parte do governo Vargas, ocupou a pasta do Ministério da Guerra durante o Estado Novo, inclusive coordenando as forças militares brasileiras que combateram na Itália. E o Marechal Dutra, o general Dutra à época, é um dos chefes militares que destituíram Getúlio Vargas da presidência da República. Ao final da Segunda Guerra, quando os militares retornaram para o Brasil, eles acabaram pressionando Vargas a deixar a presidência da República. E essa pressão militar tirou Vargas da presidência. E foram convocadas eleições que foram realizadas no mês de dezembro de 1945. E à época, dois candidatos se apresentaram como os mais fortes, os candidatos favoritos às eleições daquele ano. E coincidentemente, eram dois militares que apareciam como os líderes das pesquisas de intenção de voto. De um lado estava o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, uma das principais lideranças da aeronáutica brasileira, também com participação proativa na Segunda Guerra Mundial. E de outro lado estava o candidato do PSD, o general Eurico Gaspar Dutra, o ex-ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Foram os dois candidatos oficiais. Eduardo Gomes, candidato da UDN, apoiado por setores conservadores, por setores opositores da política de Getúlio Vargas, setores opositores ao trabalhismo, ao populismo varguista. De outro lado, tínhamos o PSD, que lançou a candidatura do nosso popular Dutrinha, o general Eurico Gaspar Dutra. E foi uma eleição bastante acirrada, na medida em que podemos dizer que o Dutra não era o candidato favorito nas eleições. Podemos afirmar que o brigadeiro Eduardo Gomes despontava como o principal candidato que pleiteava a presidência da República. Entretanto, alguns fatos importantíssimos contribuíram para a vitória do candidato do PSD. A principal causa da vitória de Eurico Gaspar Dutra foi a aliança estabelecida entre o PSD e o PTB. Lembremos-nos que o PTB era o partido que congregava os trabalhistas, o grupo político apoiado por Getúlio Vargas. Portanto, no pleito de 1945, Dutrinha teve o fundamental apoio de Getúlio Vargas. E digo mais, este apoio político de Vargas foi fundamental para a vitória do candidato Dutrinha.
Do outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, que despontava como favorito nas eleições, acabou perdendo. Na véspera das eleições ocorreu um evento bem interessante, bem, diríamos, emblemático. O brigadeiro Eduardo Gomes teria dito que não precisaria dos votos das pessoas que costumavam frequentar os comícios de Vargas. E o pessoal do PSD-PTB, o pessoal que apoiava o presidente, o candidato à presidência à época, o general Dutra, acabou espalhando na imprensa de que Eduardo Gomes havia dito que não precisaria do voto de marmiteiros. Isso repercutiu muito mal perante a classe trabalhadora. Soou como uma afirmação extremamente elitista por parte do brigadeiro Eduardo Gomes. E também é um dos fatores que contribuíram para a sua derrota. Portanto, nas eleições de dezembro de 1945, tivemos a vitória do general Dutra, porque este contou com o apoio fundamental de Vargas. Inclusive, a propósito, podemos dizer, um fato muito interessante é que Vargas foi eleito senador, inclusive por vários estados brasileiros. Isso mesmo. À época, a legislação permitia que um candidato, que uma pessoa, que um político se candidatasse por vários estados da União. E isso acabou acontecendo com Vargas, que foi eleito senador da República, mas teve uma atuação bastante discreta no Congresso Nacional. Ele, inclusive, acabou abandonando o Congresso Nacional e foi para uma espécie de autoexílio na sua fazenda de Itu, localizada no seu município natal de São Borja, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Por falar em senadores eleitos, cabe também ressaltar que Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que esteve preso durante os anos do Estado Novo, também foi eleito senador da República pelo Partido Comunista. Pelo Partido Comunista Brasileiro. Bom, algumas das características gerais do governo Dutra que nós podemos mencionar aqui: atitudes bastante conservadoras, proibição dos cassinos e dos jogos de azar no Brasil em 1946. Do ponto de vista político, dentro da lógica da Guerra Fria, o Brasil acabou alinhando-se de forma incondicional aos Estados Unidos, a uma política de alinhamento total com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Também durante o governo Dutra foi promulgada a Constituição de 1946, Constituição esta que restabeleceu a democracia no Brasil. Olha um detalhe importantíssimo. Não se esqueça de estudar as constituições brasileiras, principalmente no que tange aos seus aspectos principais, as suas características mais notáveis. A Constituição de 1946 foi uma Constituição democrática, promulgada naquele ano, que restabeleceu a democracia no Brasil. Também temos como características do governo Dutra a adoção de medidas visando a modernização das instituições político-administrativas no Brasil. E ainda tivemos, já no finalzinho, na reta final do governo Dutra, o lançamento do Plano SALT, que visava atender a áreas estratégicas: saúde, alimentação, transporte e energia. O Plano SALT que não obteve bons resultados. Veja esta imagem muito emblemática que nos ajuda a compreender o contexto histórico do governo Dutra. Eu vou afirmar novamente, o governo Dutra marca um contexto internacional o início da chamada Guerra Fria, aquela bipolarização entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, líderes do bloco capitalista, e de outro, a União Soviética,
que comandava o Bloco Socialista. O Brasil, dentro da ótica da Guerra Fria, promoveu um apoio incondicional ao governo norte-americano, como vemos nessa imagem, onde estão os dois presidentes, respectivamente Dutra, presidente do Brasil, e Harry Truman, presidente dos Estados Unidos da América. A propósito, os Estados Unidos já tinham, desde a época do Estado Novo, estavam levando a cabo uma política de aproximação com os países da América Latina, a chamada política da boa vizinhança. Inclusive, olha só, o surgimento do personagem do Walt Disney, o Zé Carioca, o personagem brasileiro. Tudo isso dentro dessa lógica da política da boa vizinhança, os Estados Unidos colocarem o Brasil dentro de sua área de influência, fator que era muito importante naquele contexto de início da Guerra Fria. Na verdade, essa política já era encaminhada pelos Estados Unidos ainda durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. E após este conflito, é lógico que os Estados Unidos continuaram a implementar a chamada política da boa vizinhança. O governo Dutra, um governo bastante conservador em alguns aspectos, teve uma atuação não muito boa, principalmente no que tange à economia. Foi um governo que gastou as reservas cambiais do Brasil, que haviam sido acumuladas durante o Estado Novo. É um governo que conviveu com elevados índices inflacionários, desemprego. É um governo que perseguiu a oposição, leia-se comunistas. Inclusive, é durante o governo Dutra que aconteceu a cassação do Partido Comunista Brasileiro. Vários políticos eleitos de forma constitucional foram sumariamente cassados, perderam seus mandatos. A exemplo do Jorge Amado, que foi deputado federal, a exemplo do próprio Luiz Carlos Prestes, que era senador da República. E também o governo do presidente Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Tudo isso dentro do contexto dos agitados anos que marcaram o início dessa bipolaridade mundial, a chamada Guerra Fria. Tema mais importante, ou um dos temas mais importantes, pelo menos, do governo Dutra é estudar a Constituição de 1946. É a Constituição que restabelece o Estado de Direito no Brasil, que traz de volta a democracia em nosso país. Porque durante o período anterior, o chamado Estado Novo, vigorou a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada, autoritária. Agora, com o restabelecimento da democracia, o Brasil precisava de uma nova Constituição. E ela surgiu, ela foi promulgada com princípios liberais e alguns princípios conservadores no ano de 1946. Essa Constituição trazia como novidades importantes o restabelecimento da autonomia dos poderes. Os três poderes, a isonomia e autonomia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Essa é uma novidade. Por quê? Porque na Constituição anterior nós não tínhamos essa autonomia entre os três poderes. Porque lá na Constituição de 37 havia uma supremacia do poder executivo, representado pelo, à época, ditador Getúlio Vargas, sobre as demais esferas de poder. A Constituição de 46 restabeleceu a autonomia dos três poderes da República. Estabeleceu também o voto secreto e universal para maiores de 18 anos, excetuando-se os analfabetos, os soldados e os cabos. Olha só, outra novidade que a Constituição trouxe, a Constituição de 46. Você se recorda aqui da nossa aula sobre a Era Vargas,
que na Constituição de 34 esses princípios já estavam assegurados. A Constituição de 34 era liberal, democrática. No entanto, no ano de 37, esses princípios democráticos foram jogados para escanteio, literalmente, porque Vargas acabou outorgando a Constituição polaca de 1937, a Constituição que estabeleceu a ditadura do Estado Novo. Pois bem, senhores, com a redemocratização, com a Constituição de 1946, voltam as eleições livres e diretas, o voto secreto e universal, mas ainda os analfabetos continuavam sem ter o direito ao voto. Um adendo aqui, os analfabetos conquistaram o direito à participação política apenas com a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Outra característica importante desta Constituição em questão, a Constituição de 1946, anote aí em seu caderno, mandato presidencial de 5 anos. Mandato presidencial de 5 anos. Em relação aos direitos trabalhistas, essa Constituição estabeleceu também o atrelamento dos sindicatos. Os sindicatos ficavam ligados ao Ministério do Trabalho e, por extensão, ligados também ao governo federal. Por isso, são chamados de sindicatos pelegos, ou seja, sindicatos que não possuem autonomia. Havia sérias restrições às greves. Veja bem, a Constituição estabeleceu o direito à greve, porém, havia seríssimas restrições a esse direito do trabalhador no Brasil. A Constituição de 46 também estabeleceu liberdade partidária. Entretanto, nós podemos questionar esse princípio. Se analisarmos, por exemplo, que o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade no ano de 1947. Então, como é que a Constituição de 46 garantia a liberdade partidária? Se o governo cassou, literalmente, o registro do Partido Comunista, por causa daquele clima tenso do início da Guerra Fria. A Constituição também garantiu liberdades individuais e a liberdade de imprensa, a tão propalada liberdade de imprensa que não existiu durante os anos do Estado Novo, retorna agora com o restabelecimento da democracia no Brasil. Veja só alguns dos principais aspectos que assinalam o conservadorismo do governo Dutra. Sim, o governo Dutra apresentou alguns aspectos ultraconservadores, a começar do chamado Decreto-Lei número 9070, de março de 1946. Detalhe, este decreto foi aprovado, foi publicado antes mesmo da promulgação da Constituição. E o que é que estabelecia este decreto? Apresentava um sério cerceamento do direito de greve, uma série de restrições ao direito à greve no Brasil. Então, veja só, a Constituição de 46 assegurou o direito à greve por parte da classe trabalhadora. Por outro lado, havia esse dispositivo legal que restringia seriamente o direito à greve dos trabalhadores. Outro aspecto que denota esse caráter ultraconservador do governo Dutra foi a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro e o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética. Você já percebeu que nesse contexto do governo Dutra houve um atrelamento do Brasil dentro da órbita de influência norte-americana. Por isso o presidente Dutra acaba rompendo com o lado socialista, rompendo relações com a União Soviética. E tem mais.
Havia um dispositivo constitucional aprovado pela Constituinte de 46 que garantia a exclusão de partidos considerados antidemocráticos. É quase que risível essa medida. Claro que esse dispositivo constitucional tinha um objetivo bastante emblemático, diria eu, um objetivo bastante específico. Qual seria? Caçar o direito de funcionamento do Partido Comunista, alegando que o Partido Comunista Brasileiro possuía relações muito próximas com a União Soviética. Por aí a gente percebe esse caráter bastante conservador do governo Dutra. Nesse contexto, assinalado pela tensão da bipolaridade mundial, o conflito do início da Guerra Fria, o exército e as elites conservadoras do Brasil vão apoiar o governo Dutra, claro, dentro desse clima de Guerra Fria. O Brasil se posicionou claramente junto aos Estados Unidos, apoiando o bloco capitalista. Uma outra característica muito interessante do governo Dutra foi esta em questão, ilustrada por esta charge, onde aparece aqui o presidente Eurico Gaspar Dutra. É muito interessante fazer análises de charge, é o humor político. Uma forma muito importante de aprender política é através de charges, através de caricaturas. Aqui mostram os dois partidos principais. Nesse período histórico que nós estamos estudando na aula de hoje, o chamado período democrático populista, que alguns costumam chamar de Terceira República, mas a maioria dos historiadores chama de República Democrática Populista ou período democrático populista. Durante essa fase, os principais partidos políticos eram, pela ordem, o PSD, que era um partido ligado a Vargas, criado, que tinha Vargas como presidente de honra, a UDN, que era o partido de oposição ao trabalhismo, oposição à política de Vargas, o PTB, o partido criado por Vargas para representar o trabalhismo no Brasil, e o Partido Comunista. Mas as três principais forças eram, pela ordem, PSD, UDN e PTB. Você se lembra que o Dutrinha foi eleito pela coligação PSD-PTB. Quando chegou à presidência da República, passou a assumir um caráter cada vez mais conservador. E Dutrinha acabou se afastando dos grupos políticos que o haviam levado à presidência da República. Por exemplo, foi feita uma aliança com setores políticos conservadores. É o chamado Acordo Interpartidário, para objetivar justamente a sustentação, a chamada governabilidade do presidente Dutra. Foi feito esse acordo entre as duas principais siglas, os dois principais partidos políticos do Brasil, PSD e a UDN. Esse é o chamado Acordo Interpartidário. O governo Dutra também caracterizou-se pela repressão ao movimento sindical. Havia sérias restrições ao direito de greve e lembremos-nos que os sindicatos estavam atrelados. Qual que era o objetivo do governo Dutra ao promover esse atrelamento dos sindicatos ao Ministério do Trabalho? O objetivo era muito claro, era retirar os comunistas da cena, impedir que o movimento operário no Brasil fosse liderado, fosse influenciado pelos comunistas, pelo Partido Comunista Brasileiro. Esse era o objetivo da constituição desses chamados sindicatos pelegos. E o governo acabou reprimindo duramente os sindicatos que não aceitavam ficar sob a tutela estatal.
foi um governo extremamente desfavorável aos trabalhadores e aos comunistas. Governo muito ruim, tivemos elevados índices de inflação, carestia, desvalorização da moeda, importação de muitos produtos, alguns dos quais desnecessários, a um governo que gastou de forma exorbitante as dívidas nacionais. Olha aqui que característica importante, anote aí no seu caderno, característica marcante do governo Dutra: liberalismo econômico, adotando uma postura completamente contrária à do presidente anterior. O antecessor, Vargas, caracterizou-se pelo grande nacionalismo econômico. Dutra vai na contramão. Dutra acaba adotando esse liberalismo econômico, concedendo inúmeras facilidades para as importações, gastando as reservas cambiais brasileiras. Isso levou ao esgotamento de nossas reservas e também à retração da indústria nacional, que não conseguia concorrer com produtos similares vindos da Europa e principalmente dos Estados Unidos da América. Isso invariavelmente acabou contribuindo para um aumento significativo da dívida externa brasileira. E para a classe trabalhadora acabou sobrando um violento arroxo salarial. O governo Dutra não foi nem um pouco favorável para as classes trabalhadoras no Brasil. E tivemos também o descontentamento de trabalhadores por conta da carestia, da desvalorização da moeda, da inflação elevada. E a partir de 1947, o governo tenta contornar todos esses problemas, advindo desse exagerado liberalismo econômico. A partir de 47, o governo tenta promover um maior intervencionismo estatal na economia. Tanto é que em 48 foi lançado um plano econômico no Brasil, chamado de Plano SALT, visando atender áreas estratégicas: saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o governo Dutra é caracterizado pelo liberalismo econômico, pela entrada massiva de produtos importados, produtos provenientes dos Estados Unidos da América, refrigerantes, alimentos, produtos de higiene pessoal. É interessante analisar esse aspecto, mas os produtos de higiene pessoal entram no Brasil a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O governo Dutra garante a importação desses produtos. Sabonete, shampoo, creme dental, absorvente, são produtos que entram no Brasil nessa fase de liberalismo econômico. Entre os eventos mais significativos do governo Dutra, tivemos a instalação da Escola Superior de Guerra, a famosa ESG, que assumiria um papel protagonista nos governos seguintes, formando aqui a cúpula das Forças Armadas Brasileiras. A Escola Superior de Guerra, criada no Brasil no ano de 1948, tinha inspiração e apoio norte-americano. A inspiração para a criação da Escola Superior de Guerra era o National War College dos Estados Unidos da América. Então, a ESG foi criada com o objetivo de formar as principais lideranças das Forças Armadas no Brasil. Outro fato importante, a visita oficial do presidente Dutra aos Estados Unidos. Dutrinha foi até os Estados Unidos, visitar o presidente Harry Truman, tentar alguns empréstimos, tentar alguns ajustes econômicos, coisa que acabou não
dando certo, não logrando êxito. Foi uma política de alinhamento com os Estados Unidos, porém sem recompensas financeiras para o Brasil. E outro evento importante ainda foi o início da campanha O Petróleo é Nosso. Exatamente. Essa campanha que notabilizou-se, que ganhou as ruas durante o segundo governo Vargas, no início dos anos 50, começou ainda em 1948. Os primeiros clamores pedindo a instalação de uma estatal petrolífera no Brasil começaram ainda em 1948, portanto, ainda durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Outro evento importante, como eu havia dito para vocês, no ano de 1948, o governo federal lançou o Plano SALT, que priorizava áreas estratégicas, a saber, saúde, alimentação, transporte e energia. Era um plano que tinha como objetivos básicos consolidar o processo de industrialização do Brasil e garantir também o abastecimento doméstico. Investir, por exemplo, na construção de rodovias no Brasil. O Plano SALT não teve resultados esperados. É um plano que acabou não atingindo os objetivos pelos quais ele foi criado. Nós temos como resultado aqui desse programa de governo a construção de uma rodovia federal ligando as duas principais cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, à época a capital, e São Paulo, principal centro industrial e financeiro do país. Foi construída, portanto, a rodovia Presidente Dutra, que nós conhecemos popularmente como Via Dutra. Outro evento importante ainda foi a inauguração do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. À época, o maior estádio do mundo, com capacidade para 200 mil espectadores. O Maracanã foi construído para sediar os Jogos da Copa do Mundo de 1950, que foram realizados no Brasil. A primeira Copa do Mundo após a Segunda Guerra Mundial. Nós havíamos tido Copas do Mundo no ano de 1930 no Uruguai, 34 na Itália, 38 na França. 42 e 46 não ocorreram Copas do Mundo por conta da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil se candidatou para sediar a Copa do Mundo de 1950 e construiu o Estádio do Maracanã, que sediou os jogos daquela Copa do Mundo, que o Brasil teve um desempenho muito bom, chegou à fase final do torneio, mas infelizmente acabou perdendo o jogo final para o Uruguai, aquela derrota traumática para o Brasil, 2-1 para o Uruguai de virada, com o Maracanã repleto, Maracanã lotado com 200 mil pessoas, um dos dias mais tristes do futebol brasileiro, até então, né? Ninguém sabia que em 2014 o Brasil ia levar 7-1 da Alemanha, mas na época que foi um dia muito triste, e inclusive o Barbosa, que era o goleiro da seleção brasileira, acabou ficando como o grande culpado, o grande, injustamente a propósito, injustamente. O Barbosa acabou sendo responsabilizado por aquela derrota da seleção brasileira. E nós podemos até fazer uma analogia com a derrota brasileira na Copa de 1950 e o governo do presidente Dutra. Havia uma grande expectativa em relação a esse presidente, porque era o primeiro governo democrático depois da era Vargas. Havia-se uma grande expectativa, uma grande esperança que a nação pudesse trilhar nos caminhos do progresso,
do avanço, da industrialização, coisas que evidentemente acabaram não acontecendo, porque foi um governo de crise econômica, de elevação da dívida externa, de gastos de nossas reservas cambiais, assim como o resultado da Copa do Mundo, quando imaginávamos que iríamos pela primeira vez conquistar a taça Jules Rimet. Ledo engano, acabamos ficando em segundo lugar. Aquele Screte Canarinho que era muito bom, que tinha como base o time do Clube de Regatas Vasco da Gama. A base da seleção de 50 era formada por atletas que formavam o Expresso da Vitória do Vasco da Gama e acabou ficando em segundo lugar. Seria uma coincidência? Deixa para lá. Vamos abordar outros aspectos. Outro evento importante ainda ocorrido durante o governo Dutra foi a soberania brasileira sobre sua plataforma submarina, já prevendo futuras possibilidades de exploração. E outro evento ainda muito importante foi o início das concessões para transmissões de televisão no Brasil. Pois é, a televisão surgiu no Brasil no início da década de 50. Foi em setembro de 1950, a época da inauguração da primeira emissora de TV no Brasil, a TV Tupi, São Paulo, um empreendimento pioneiro na América Latina. E também temos a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, que aconteceu em janeiro de 51, já no finalzinho do mandato do presidente Dutra. E tivemos ainda a inauguração da rodovia ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, a famosa Via Dutra. Pois é, assim acaba o governo do presidente Dutra, sem deixar saudades. No ano de 1950, foram realizadas eleições presidenciais. E adivinhem só quem é que venceu aquele pleito? Isso mesmo, foi Getúlio Vargas. Ele volta à presidência da República, retorna ao Palácio do Catete, e desta vez, nos braços do povo. O populismo varguista retorna ao poder. Mas isso já é um assunto que nós iremos tratar numa aula futura. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E sabe como é que é? Aqui não tem cipá. Aqui é pra passar. Um grande abraço. Valeu. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.